Eu quero aproveitar também, queridos, esse momento. Você deve ter recebido, provavelmente na entrada, ou outro dia, uma folha. Você que vem normalmente na quinta-feira, sabe que na quinta nós oramos e clamamos a Deus. Normalmente colocamos aqui na frente uma taça com pedidos de oração. E hoje o propósito não é pedir, então por isso nós não temos aquela taça hoje aqui. Porém, você deve ter recebido aí uma folha, não sei se você pegou, nessa folha está escrito assim: eu sou grato porque hoje a ideia é nós apresentarmos a Deus os motivos, pelo menos aqueles que são vários. Eu acredito que você deva ter aí uma cartolina de motivos, um livro, um caderno, está aqui, pastor, frente e verso, de tantas coisas boas pelas quais eu sou grato a Deus, pelas quais Deus tem feito na minha vida. Mas ainda assim, se você tiver este papelzinho de gratidão, eu vou pedir os colaboradores que estiverem disponíveis, os pastores, para recolher e deixar tudo aqui na plataforma, tudo no púlpito. E eu quero terminar depois da palavra, fazendo aqui uma oração, levantando um clamor de gratidão, dizendo: Deus, olha, quanta gratidão nós queremos apresentar a Ti. É claro que não é necessário, não é preciso, não é a campanha, você não é obrigado a fazer isso. Eu só estou estimulando, escovando o seu coração para trazer à memória motivos de gratidão no nosso coração, motivos de gratidão. E é por isso que eu quero trazer para vocês uma palavra breve, simples, mas muito importante. A palavra de Deus, ela é importante. Sobre 5 lições bíblicas de gratidão. 5 motivos pelos quais nós podemos e devemos ser gratos. Por que o nosso coração precisa estar mergulhado em gratidão? E 5 porque tem só 5? Não, se nós ficássemos aqui abrindo a palavra, mergulhados na Bíblia, certamente encontraríamos uma lista grande, enorme de motivos para que a gente trabalhe o nosso coração, a gratidão e o contentamento. Mas eu pedi ao Espírito Santo, sabe, que desse uma escovada no nosso espírito aqui nessa noite. E nos trouxesse a memória, nos trouxesse a mente e coração motivos bíblicos de gratidão. A gente precisa tomar muito cuidado, porque nós vivemos hoje uma sociedade imediatista. Nunca está bom, as pessoas estão sempre correndo atrás de alguma coisa. Você recebe algo de Deus hoje, conta um testemunho agora, amanhã, sabe, nós já estamos perseguindo outra coisa. E daqui a pouco, se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos mergulhados, sabe, sempre na insatisfação. Sempre orando a Deus, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. E é um negócio assim que você não precisa nem ensinar. A criança nasce, o bebezinho está no colo, dá. A gente precisa trabalhar o nosso coração, meu Deus. Vamos parar hoje para dizer: Senhor, obrigado. Claro que isso não deveria ser feito só num dia, né? É óbvio que isso não deveria ser feito só num culto. A gente tem que fazer do nosso estilo de vida um estilo de vida de gratidão. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para estes 5 motivos e gostaria que vocês me acompanhassem, por favor, com muito temor no coração. Motivo número 1. Se você tem aí a sua Bíblia, a sua palavra de Deus, ou gosta de registrar isso, eu gostaria que você assim registrasse. A gratidão alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Será que a gente pode repetir isso, igreja? A gratidão alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Você sabe que muitas vezes, por conta da correria da vida, o nosso coração fica desritimado. E eu não estou falando de problema de coração, eu estou falando, ele fica desalinhado com o céu. Nós estamos mergulhados em ansiedade, tão sedentos, perseguindo os nossos desejos e vontades, que nós não paramos para saber se de fato é o que Deus tem para nós. E ainda que enfrentemos problemas e lutas, e atenção, igreja,
Todos nós enfrentamos problemas e lutas. É possível que você esteja aqui, quem sabe até, pastor, eu nem vinha, porque eu cu de gratidão, e eu estou assim, sabe, numa luta, numa guerra, numa batalha, mergulhado numa desavença, sabe, pastor, num tempo de muita dificuldade na minha vida. Então esse primeiro ponto é para você. Olha o que diz o texto de 1 Tessalonicenses que está no quadro. Em tudo dai graças. Vamos de novo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba que Paulo não diz por tudo, Paulo diz em tudo. Você consegue perceber a diferença? Eu não estou aqui para fechar a caixa e dizer que, nossa, olha que tragédia que aconteceu na vida dele, então vamos dar graça pela tragédia. Não, o ponto não é esse, o ponto é: você é capaz de dar graças a Deus em qualquer estação da sua vida? A gratidão transborda dentro de você num nível que você é capaz de erguer as mãos, porque, olha, não está legal não, sabe, pastor, estou com um problema lá no trabalho, estou com um problema no serviço, eu estou enfrentando um problema lá na minha casa, mas isso não muda quem Deus é. Ele continua sendo, apesar de qualquer coisa que você esteja enfrentando. Então nós temos motivos, sim, para levantar as mãos e dar graças a Deus. Vamos nos lembrar de um exemplo, tem vários na Bíblia. Atos 16, vamos lembrar desse texto, verso 23. Você pode colocar para a gente? Atos 16, 23, e vocês vão lembrar da história. Diz assim: havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam, murmuravam. Era isso? O que eles faziam? Oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Sabe, se você for o tipo de crente que esperar tudo na sua vida estar redondinho para você dar um glória a Deus, vai ser triste o seu cristianismo. As portas estão fechadas, os dois apanharam muito, o texto diz, muitos açoites. E é óbvio, irmãos, eu não vejo Paulo virando assim para o Silas, dizendo: ó o vergão, ó glória, essa eu gostei, vamos glorificar pelo machucado. Não, a ideia não é essa. A ideia não é dar graças por tudo, a ideia é dar graças em tudo. Aconteça o que acontecer, seja qual for o seu momento, as portas estão fechadas hoje, os pés estão amarrados hoje, você tem fé para levantar as mãos e a sua voz e glorificá-lo pelo que Ele é? Dar graças a Deus nesse tempo, porque se você tiver fé para isso, o próximo versículo começa com essa expressão de tempo que eu amo: de repente, a sua sorte muda, de repente, a página vira, de repente, a estação muda. O problema é que às vezes a gente quer esperar a estação mudar para dar graça. Quando o Senhor está dizendo: você tem fé, meu filho, para dar graças a mim em tudo, em qualquer momento, em qualquer situação, porque eu, Deus, tenho o poder para mudar a sua história a qualquer tempo, qualquer momento, inclusive de repente. De repente. Você pode dizer amém? Número 2, eu também tenho motivos para agradecer o Senhor. A gratidão nos liberta da ansiedade e gera paz. Vamos repetir? A gratidão nos liberta da ansiedade e gera. Esse texto que está no quadro aí, eu amo. Eu penso que só ele vale um culto, irmãos.
Filipenses 4, 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Puxa, eu já sei a resposta, mas eu sempre pergunto: você já ficou inquieto? Você já ficou apreensivo, ansioso? Você já enfrentou momentos na sua vida em que você fica até balançando o pé? Meu Deus do céu, o que é? Vamos. Momentos assim nos cercam todos os dias praticamente. E o texto bíblico diz: nós não deveríamos ficar inquietos por nada. Antes de permitir que a inquietação nos domine, nos possua, antes sejam as vossas petições conhecidas em tudo diante de Deus. Como que Deus conhece os meus pedidos? Pela oração e súplicas, e agora com ação de graças. Com ação de graças. De novo, com ação de graça. A ideia não é só pedir, não é só chegar diante de Deus com as nossas petições, é entender que estas petições precisam estar mergulhadas em ação de graça. E o resultado? E a paz de Deus, oh glória, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Nesse ponto eu tenho uma proposta bíblica para você. Há um exemplo que eu gosto muito na Bíblia, está lá em Mateus 15, 22. Vamos visitar esse texto rapidinho? Mateus 15, 22 traz a história da mulher cananeia. Então perceba, não é uma judia. Ela não faz parte do povo de Israel. Ela é de fora, ela é uma estrangeira. Mateus 15, 22 diz que essa mulher, esta mãe, o texto diz, uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, ela está gritando para Jesus, tem misericórdia de mim, que minha filha está, olha a expressão que ela usa, igreja, miseravelmente endemoniada. Minha filha está triste de ver. Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso de um milagre lá na minha casa. E ela vem gritando. Eu consigo enxergar essa mãe, porque quando é filho nosso, meu irmão, a gente faz qualquer coisa e um pouco mais. Ela levanta a voz, ela vem gritando: Jesus, minha filha, minha filha, minha filha. E o texto diz que estranhamente para nós, né? Ele não lhe respondeu palavra. Já passou por uma situação dessa? Você sabe o que é você clamar, gritar, levantar a voz e experimentar o silêncio do céu? Mas essa mãe não desiste. O texto ainda vai dizer que os seus discípulos chegam perto de Jesus, ao pé de Jesus, e rogam a Jesus dizendo assim: mestre, olha, despede-a. Ela vem gritando atrás de nós: Senhor, se o Senhor não for atender a mulher, manda a mulher embora, porque está virando barraco, está virando vexame, está virando negócio feio. Misericórdia, a mulher vem gritando. E quando o texto diz assim, a ponto dos discípulos: Senhor, pelo amor de Deus, se for atender, manda embora. Então eu imagino que ela vinha com força. Eu não vou imitá-la, mas ela vinha com força. E então Jesus para e diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então algo acontece, e eu gostaria de propor isso a você nessa noite. Ela que vem gritando, pedindo: meu Deus, me socorre, minha filha, minha filha. O versículo 25, você pode ler comigo? Vamos ler o 25 em voz alta. Coloca o 25 para a gente. Então chegou ela e adorou. E aí então: Senhor, socorre-me. Primeira parte do texto de novo, vamos lá? Então chegou ela. Eu não sei se você precisa de um milagre na sua casa, se você precisa de uma graça de Deus em especial nessa noite. Eu gostaria de convidar você a chegar diante de Jesus e, em primeiro lugar nessa noite: Senhor, eu me rendo a Ti em adoração, em gratidão. Eu tenho os meus pedidos, os meus dilemas, as minhas batalhas, o Senhor já as conhece, mas eu quero passar de uma postura de pedinte a uma postura de adoradora nessa noite, em nome de Jesus. Número 3, a gratidão nos torna conscientes
da bondade de Deus. Vamos repetir, toda a igreja? A gratidão nos torna conscientes da bondade de Deus. O Salmo 103, a palavra do Senhor vai dizer, e eu gosto demais desse texto: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Agora, olha que lindo, igreja. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Eu não sei se você abraça essa frase, mas eu acho que a gente é muito esquecido. Eu acho que às vezes esse é um dos problemas que mina a nossa fé. Parece que uma amnésia espiritual toma conta do povo de Deus. E não é uma coisa particular, isolada. Quando você vai para a Bíblia, você vê aquele povo que Deus tira do Egito. Nunca se viu tantos sinais como no deserto. Tantas maravilhas. Mas é interessante que, mesmo modo que algo maravilhoso acontecia, passava um pouquinho e vinha outra adversidade. Daqui a pouco eles já começavam a murmurar de novo. Poxa, mas é porque está faltando água. E por que existe esse comportamento? Porque há uma amnésia, um esquecimento do que Deus já fez. E se a gente se esquece do que Deus já fez, a gente vai ter dificuldade de manter uma memória clara, ativa, aberta, sadia, para aquilo que Deus pode continuar fazendo. No livro de Lamentações 3:21, eu leio na Bíblia Viva, diz: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Há uma versão que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na prática, vamos nos lembrar de Davi, quando ele se oferece para lutar contra o gigante Golias, você lembra? O rei da época era Saul, Golias um gigante, adversário, e o gigante está gritando: e aí, não tem ninguém para me encarar não? E então o Saul começa a oferecer riqueza, filha em casamento, isenção de IPTU, IPVA, ISS, um monte de coisa. E não aparece nenhum candidato. E quando Davi vai levar marmita para os irmãos, Davi escuta os gritos, os berros e diz: quem é esse gigante, esse grandão pensa que é? O que é que vão dar para quem topar encarar o gigante? Ah, vão dar isenção de imposto, a filha em casamento, sei mais o quê. Pode falar lá que eu vou. E eu gosto muito, sabe, irmãos, de tirar uma foto desse momento, porque para mim tem lá a tenda, porque eles estavam em tendas ali, e um vale separava um exército do outro, e todos acampados, uma guerra iminente, e a ideia que eu tenho, tá, irmãos, eu penso que tá lá o rei Saul, e claro, um grande covarde, né, irmão, mas ele tá lá na tenda, ele é o rei de Israel, coçando a cabeça, que mais que eu posso oferecer, e aí não apareceu ninguém não, nenhum candidato, e não apareceu ninguém, rei. Aí de repente chega alguém, algum mensageiro, apareceu um: eu sabia que tinha homem aqui em Israel. O que é isso? Eu sabia que tinha guerreiro aqui dentro. Manda chamar o guerreiro. Quem é que vem? Davi. Você consegue pensar nessa cena? Aí entra o Davi e o rei deve olhar assim: que foi, filho? Teu pai vem atrás? Não, senhor rei, eu vim encarar o gigante. Filho do céu, não vai dar não. O homem lá é grande, é preparado em batalha, guerra. Você não vai dar não. Você não pode ir. Ó Davi, ó o texto. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu sou pastor e tomo conta das ovelhas do meu pai. Esses dias apareceu um leão lá. Você correu. Corri para cima dele. Garrei ele, matei o bicho. O rei já está olhando para esse menino, é esquisito. E agora eu vou te contar, apareceu um urso também. Desse você correu. Corri, garrei pela barba, levou o mesmo fim do leão. Ó agora. Rei, do mesmo jeito, trazer a memória que Deus foi comigo lá, contra o leão, contra o urso. Por que Deus vai me desamparar agora? Deus vai ser comigo agora também.
Eu quero lembrar você que você já teve grandes vitórias na sua vida. Você não precisa temer esse diagnóstico. Deus já te deu provas de que Ele está com você. Seja grato. Lembre-se do que Deus já fez por você. E a sua fé será alimentada pela gratidão do que você já viveu em Cristo Jesus. Número 4. A gratidão é uma marca do cristão cheio do Espírito Santo. Vamos juntos? A gratidão é uma marca do cristão cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E olha agora, igreja, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que a gratidão é uma característica de alguém cheio do Espírito Santo de Deus? Quando a gente vai em Atos no capítulo 4, de uma maneira, vamos lá rapidinho, Atos 4, 29, e eu resumo a história por conta do tempo, mas em Atos 3, Pedro, ele é usado por Deus, tinha um coxo na porta do templo, vocês lembram desse milagre? Aquele que levanta a mão e pede uma esmola, e aí ele diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, lembra disso? Ele diz: mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Puxa, que milagre, o homem levantou. É uma festa, mas é uma festa para quem ama Jesus, porque os religiosos ficaram uma fera. E aí passa o resto do capítulo 3 e 4, querendo prender, matar os apóstolos. Que coisa, né? Uma obra linda dessa, e eles começam a questionar e perseguir os apóstolos. E aí no capítulo 4, chamam eles e proíbem eles de pregar em nome de Jesus. Vocês estão proibidos, não é mais para falar nesse nome. É nesse capítulo que Pedro vai dizer: olha, vocês que vão julgar, mais importa agradar e obedecer a Deus do que aos homens. E é dentro desse contexto que, ele não tendo o que fazer com essa turma, eles dão uma surra nos apóstolos, soltam eles dizendo: vocês estão proibidos de pregar em nome de Jesus. Essa turma sai tudo marcado, feliz da vida. Crente é um negócio esquisito, irmão. Eles saem de lá marcados, felizes da vida. E eu leio o verso 29, e a oração que eles fazem depois de tomar uma surra por causa do nome de Jesus. Escuta a oração dessa turma. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia, sem medo, a palavra de Deus. Sabe que essa ferramenta, a principal ferramenta, o Espírito Santo nos é dado para que você, eu, nós, fôssemos testemunhas de Cristo. Então tudo bem, eu não tenho nada contra as sensações e emoções, mas isso é um adorno, porque a função do Espírito Santo não é só te, como diz um colega meu, arrupiar. A função do Espírito Santo é entupir você de ousadia. Você não tem medo de testemunhar Jesus, de falar de Cristo para as pessoas, porque Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu um espírito de coragem, Deus nos deu um espírito de ousadia.
e também de moderação, um espírito de equilíbrio. Esse é o Espírito Santo de Deus. E um homem, uma mulher, um crente, grato a Deus pelas oportunidades que Deus tem dado, ainda que diante de adversidades, é um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E número 5, esse eu tenho falado esses dias por aí, sempre que eu tenho oportunidade eu trago esse texto à tona. A gratidão atrai o favor de Deus para a nossa vida. Vamos repetir, gente? A gratidão atrai o favor de Deus para a sua vida. Quem tem filhos aqui? Tá, eu também tenho 2. Imagine a cena que você compra um presente para o seu filho, e na hora que você entrega o presente para o seu filho, ele abre o presente, pega o presente, olha para a sua cara, vou fazer de novo, Você fica com vontade de dar mais presente para o seu filho? A vontade é qual? Eu vou falar a minha para você não pecar. Deixa que eu... A vontade é de nunca mais. Para você aprender. Agora, é assim que muita gente se comporta diante do Senhor. Um coração grato vira imã do favor de Deus. Mas a gente não nasce com um coração grato, a gente nasce caído no pecado, seres humanos ingratos. Então isso tem que ser aprendido, isso tem que ser trabalhado dentro de nós. E eu não estou inventando isso, escute as palavras, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:10, vamos ler na arque mesmo? Vamos ler o 13 primeiro, que todo mundo conhece o 13 e ele está mal explicado, né? Como é que é o 13? Vamos toda a igreja em voz alta? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um texto assim que é usado fora do contexto demais da conta. As pessoas recortam ele na Bíblia, virou adesivo, virou quadro, e você diz assim, entra na concessionária, me dá esse carro zero aí, porque eu posso, me dá aí o contrato de financiamento dessa casa, porque eu posso, e na verdade não é nada disso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo? Verso 10, vamos recuar para entender o que ele está dizendo. O 10 ele diz assim, ora, eu muito me regozijei, me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Paulo está falando com a igreja, aos filipenses, pois já vos tinham lembrado, não tinham tido oportunidade, não digo isso que por necessidade, agora escute, pois já aprendi. O que eu aprendi? A contentar-me com o que eu tenho. Ele está dizendo, eu aprendi. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo, não. A gente tem que aprender a estar contente com o que tem. Eu não estou pregando aqui comodismo, não é essa a ideia de Paulo. Porque se você olhar para a vida de Paulo, não cola a mensagem de comodismo com Paulo. Paulo não tinha nada de acomodado. Era um cara que dizia, esqueço para as coisas que para trás ficaram, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Se tem um negócio que Paulo não tinha, esse negócio de não, deixa me levar. Paulo não era assim. Então o que o Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, nós precisamos trabalhar o nosso coração. Porque senão você estaciona na estação chamada ingratidão, descontentamento, nunca está bom. E Paulo está dizendo, sabe, eu aprendi a estar bem, feliz, contente, grato, em qualquer que seja a circunstância. Isso tem que ser aprendido. Pastor, estou vivendo um momento muito difícil. Pois é, mas eu sou grato a Deus, porque o Senhor é comigo. Graças a Deus Ele tem me guardado. Graças a Deus Ele tem me protegido. Graças a Deus Ele tem me guiado. E Paulo está dizendo, olha, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. E ele continua, igreja, sei estar abatido, eu aprendi. E eu sei também ter abundância. Em todas
toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Eita! Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí vem a pérola. Vou traduzir o versículo. Posso enfrentar qualquer coisa desde que Jesus me fortaleça. Com Jesus você pode passar qualquer coisa. É isso que Paulo está dizendo. Eu posso encarar qualquer adversidade, desde que Jesus esteja comigo, porque a força para lutar, encarar tempos difíceis e tempos fáceis, a força não vem de mim, não vem de você, a força vem do Senhor. É Ele quem nos fortalece. Você pode dizer glória a Deus por isso? Queridos, eu termino concluindo, e esse eu quero ler com vocês, o maior motivo da nossa gratidão. Ao final, existe um motivo de gratidão que supera todos os outros. Qual é ele? A obra de Jesus Cristo por nós. Somos gratos, sim, por bênçãos, por livramentos, por provisão, por milagres, mas nada, igreja, é maior do que o Evangelho. Jesus tomou o nosso lugar, carregou a nossa culpa, nos redimiu pelo seu sangue, nos deu vida eterna, nos adotou como filhos, nos garantiu uma esperança que jamais morre. Você pode dizer glória a Deus? Para concluir agora, prometo, é o último. Paulo declara, olha em 2 Coríntios 9,15, a Nova Almeida atualizada traduziu assim: graças a Deus pelo seu dom indescritível. E esse dom é Cristo. Se todas as outras razões na sua vida, meu querido, desaparecessem, acredite nisso, Jesus ainda seria razão suficiente para vivermos uma vida inteira de louvor a Deus. A gratidão não é apenas algo que fazemos, é quem nos tornamos quando olhamos para Jesus. Você pode aplaudir o Senhor que Ele merece? Aleluia!